início à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar falando aí sobre contrato de empréstimo, e nós vamos ver então hoje a segunda parte dessa aula, que é a análise do contrato de mútuo, né, que está aparecendo aí na tela de vocês, certo? Então veja, pessoal, que na aula passada nós estudamos o contrato de comodato, que é conhecido também como empréstimo de uso, né? O contrato de comodato é conhecido como empréstimo de uso. E agora nós vamos estudar o outro contrato de empréstimo, pessoal, que é o contrato de mútuo, que é conhecido como empréstimo de consumo. Empréstimo de consumo. Por que empréstimo de consumo, gente? Por o seguinte motivo. Enquanto lá no comodato a pessoa recebe a coisa para usar, aqui no mútuo a pessoa vai receber a coisa para consumir, tá? Lá no comodato ele recebe para usar, aqui ele vai receber para consumir, né? Por isso que o conceito de mútuo é um pouquinho diferente do conceito de comodato. Se você considerar lá, ó, trata-se então de um negócio jurídico unilateral, podem ver aí que já não fala gratuito, né? Vamos ver por quê. Por meio do qual, pessoal, o mutuante ele transfere, a pessoa que empresta transfere a propriedade de um objeto móvel fungível para o mutuário, a pessoa que está recebendo o empréstimo, né? Só que o que acontece, pessoal? Por ser fungível, quando esse mutuário utiliza a coisa, essa coisa ela pode ser destruída ou ela pode ser consumida. E, na verdade, em regra, ela acontece exatamente isso. Por isso que no mútuo, a pessoa não devolve a mesma coisa. Ela devolve coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Tá, pessoal? Então, veja que o conceito de contrato de multa é um pouco diferente do conceito de contrato de comodato. Tá? Esse conceito, pessoal, está lá no artigo 586 do Código, que a gente já vai abrir aqui. Então, olhem lá. Artigo 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Olha aí, pessoal. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que ele recebeu, o que dele recebeu, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Olha aí, então, o conceito de contrato de mútuo, tá, pessoal? Vejam que também, assim como o comodato, pessoal, é um contrato bastante utilizado na sociedade. Se você ainda não fez, provavelmente um dia vai fazer, né? Porque hoje o contrato de mútuo é um dos fundamentos da circulação da economia. Um país, uma economia que não tem um sistema de empréstimos de valores de dinheiros forte, é uma economia que fica estagnada, né? Então, por isso que o contrato de mútuo é extremamente importante na sociedade, né? Seja para adquirir imóveis, para adquirir automóveis, motos, ou até mesmo para fornecer crédito àquelas pessoas que precisam, né? Então, é um contrato extremamente importante para a movimentação da economia. Quem são as partes desse contrato, pessoal? Basicamente, nós temos duas partes. De um lado, nós vamos ter o mutuante, que é o proprietário da coisa emprestada, né? Mutuante, que é o proprietário da coisa emprestada. E o mutuário, que é quem vai receber a coisa emprestada para uso, né? Que é o tomador. A doutrina pode também chamar, a prática pode chamar essa pessoa, o mutuário, de tomador, tá? Certo, gente? Dúvidas? Beleza? Então, seguindo a nossa linha de raciocínio que a gente tem estabelecido, vamos às características do contrato de mútuo, né? Em primeiro lugar, logicamente, como a gente já viu,
Contrato de mútuo é um contrato unilateral. É um contrato unilateral, certo? Aqui vem a primeira diferença para o comodato, pessoal. O contrato de mútuo pode ser tanto gratuito quanto oneroso, por isso que ele é chamado de bifronte, tá? Ele pode ser tanto gratuito quanto oneroso. A gente vai ver, pessoal, que quando o contrato de mútuo cobra juros compensatórios, ele se torna um contrato oneroso, tá? Então, o ônus, a contraprestação do mútuo, na verdade, é a cobrança de juros compensatórios, tá? Certo, gente? Outro ponto. Aqui, pessoal, um ponto importante também, estava esquecendo. Apesar da possibilidade do contrato de mútuo ser oneroso, a doutrina, pessoal, não utiliza a classificação comutativo aleatório, tá? A doutrina não utiliza essa classificação porque não tem importância jurídica, vamos dizer assim. Por que isso, pessoal? Simples. Pelo fato de que não há nenhuma possibilidade de haver risco na prestação. A partir do momento que o banco, por exemplo, entrega o dinheiro para você, você obrigatoriamente tem que pagar, com os juros inclusive. Se você não paga, você está sujeito às consequências do inadimplemento, né? Então não tem que se falar em aleatoriedade ou risco na prestação. Então, por isso que a doutrina acaba deixando essa classificação de lado, aí, mesmo na hipótese de mútuo oneroso, porque acaba não tendo importância jurídica, tá? Beleza. Além disso, então, nós podemos dizer que o contrato de mútuo ele pode ser tanto paritário quanto por adesão. Na verdade, logicamente, a modalidade por adesão hoje é a principal, né? A maioria dos contratos de mútuo, vamos colocar aí 90% dos contratos de mútuo são por adesão. É um contrato não solene, podendo inclusive ser verbal, tá? Pode inclusive ser verbal. Um contrato, então, não solene. O problema do mútuo verbal, pessoal, é provar que ele ocorreu, né? Esse é o principal problema do mútuo verbal, é provar que esse mútuo ocorreu. Mas nada impede que ele exista, tá, pessoal? Nada impede que o mútuo seja verbal. Aliás, quando você empresta o dinheiro para o seu amigo comprar um lanche, você não faz um contrato por escrito com ele, né? Então, aí já se torna verbal, né? Mas o problema é que no caso de falta de pagamento, vai ser você conseguir provar a existência aí desse contrato, tá? Além disso, pessoal, é um contrato real, tá? Ele depende da entrega da coisa emprestada. Enquanto não se entregar, ele não está produzindo efeitos, né? Então, a gente pode dizer que o contrato de mútuo é um contrato real. Então, se você celebra um empréstimo com o banco, você vai lá, assina o contrato com o banco. Enquanto o banco não te deposita o dinheiro na conta, esse contrato não está valendo, tá? A partir do momento que ele deposita o dinheiro na sua conta, esse contrato passa a valer, tá? É um contrato de duração, tem natureza pessoal, tá? É um contrato personalíssimo, ok? Os efeitos dele afeta apenas as pessoas, a pessoa que participou do contrato, não é o que importa é que é a pessoa e não o objeto em si, né? Só que aqui, pessoal, tem uma outra diferença em relação a, ao contrato de comodato, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Apesar do contrato de mútuo ser pessoal, o contrato de mútuo não tem a qualidade, as características de fiduciariedade como no comodato. Tá? Lá no comodato a gente viu, pessoal, que além de ser pessoal, é fiduciário, baseado na confiança. O mútuo não tem essa característica, pessoal. O mútuo ele é pessoal, mas não é baseado na confiança. Por quê? Porque às vezes o banco pode até não confiar em você, mas ele empresta o dinheiro, né? Então não tem a necessidade dessa relação de confiança como havia lá no comodato, tá, pessoal? Então, nessa situação aí, não tem essa característica de fiduciariedade, tá?
É um contrato causal. É um contrato causal. Se vincula a uma causa, em regra, tá? E principal e definitivo. Ok, gente? Alguma dúvida em relação às características? Objeto do contrato. O que pode ser objeto do contrato de mútuo, pessoal? Né? Acho que aqui é bem simples também, não tem muita complexidade. Né? Qualquer bem móvel pode ser objeto do contrato de mútuo, desde que seja fungível, tá, pessoal? Qualquer bem móvel pode ser aí objeto do contrato de mútuo, desde que seja fungível, tá, pessoal? E aí, lembrando da regra. A regra, pessoal, é que a devolução deve ser de coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade, tá? Você não vai devolver a mesma coisa. Você vai devolver a coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, por exemplo, você empresta R$100, você tem que devolver R$100. Você não vai devolver a mesma nota de R$100. Você vai devolver o valor fiduciário, né? Você empresta 10 sacas de soja. Você não vai devolver as mesmas 10 sacas de soja. Né? Você vai devolver o valor equivalente, né? Ou seja, outras 10 sacas de soja, certo? Então, isso é importante a gente considerar também, tá? Só que aí vem um detalhe importante, pessoal. É possível eu devolver outra coisa? Por exemplo, eu empresto 10 sacas de soja e eu posso estabelecer lá no contrato que o mutuário vai me restituir, vai me devolver, vai me pagar o valor equivalente em dinheiro dessas 10 sacas de soja? É possível ter esse tipo de situação, esse tipo de contrato, pessoal? Sim, é possível, tá? É possível. Não, não é dação em pagamento, Sinara. Não é porque na dação em pagamento não pode estar estipulado no contrato. E isso está estipulado no contrato. Então, o que acontece, pessoal? Lá no mútuo, no contrato de mútuo, se estipula uma cláusula em que o mutuário ele recebe as 10 sacas de soja e, como pagamento desse empréstimo, dessas 10 sacas de soja, ele paga a quantia em dinheiro, tá? Ele paga a quantia em dinheiro. Isso está estipulado no contrato. Tá? Então, é possível que a devolução do empréstimo se dê em outra coisa, tá, pessoal? Esse tipo de situação tem um nome específico chamado de contrato, negócio jurídico, contractus marratrai, tá? É um nome específico, contractus marratrai, tá? Na verdade, para ser bem sincero para vocês, eu não sei se a pronúncia é bem essa aí mesmo, tá? Mas é contractus marratrai, no português pelo menos, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, é possível esse tipo de situação, tá? Devolução de outra coisa, desde que isso esteja previsto no contrato, tá? Agora, por exemplo, pessoal, se tivesse previsto lá que a devolução seria 10 sacas de soja, e aí o mutuário oferece para o credor o valor correspondente a essas 10 sacas de soja, e ele aceitasse, aí sim seria dação em pagamento, tá? Então, essa é a diferença. Aqui no contrato Marratrai, já está no contrato que o mutuário vai devolver o valor em dinheiro e não em sacas de soja. Tá? Ok? Certo, gente? Dúvidas? Muito cuidado, pessoal, para não confundir esse tipo de contrato aí com compra e venda de soja, tá? Aliás, essa situação que eu falei para vocês é muito comum. A pessoa empresta sacas de semente de soja, pessoal, e não devolve as mesmas sacas, ela devolve o valor fiduciário equivalente, tá? Então, é um tipo de contrato bastante comum, esse tipo de situação aí, tá? Prazo, pessoal, qual é o prazo do contrato de mútuo? O contrato de mútuo, pessoal, diferente do contrato de comodato, onde nós poderíamos aí ter
uma hipótese de, entre aspas, um contrato com prazo indeterminado, porque se vincularia aí à necessidade do comodatário. No contrato de mútuo, pessoal, isso não acontece. O contrato de mútuo, ele é um contrato com prazo determinado por excelência, tá? Não tem como ter um contrato de mútuo com prazo indeterminado, tá? E a gente já vai ver por quê, tá? Então, essa é, pessoal, a terceira diferença do contrato de mútuo para o contrato de comodato. A primeira é a questão da onerosidade, a segunda é a questão da fiduciariedade que tem no comodato e não tem no mútuo. E a terceira diferença, pessoal, está em relação ao prazo. Aqui no mútuo, pessoal, o nosso prazo sempre vai ser determinado. E isso está lá no artigo 592, pessoal. A ideia do artigo 592 é a seguinte: o prazo, tecnicamente, deve ser o convencionado pelas partes, tá? Então, normalmente o prazo vai ser aquele estipulado para o pagamento, né? Estipulado pelas partes. Mas pode acontecer, pessoal, das partes não estipularem prazo, assim como lá no mútuo. Só que lá no mútuo, pessoal, a lei fala que aí, nesse caso, vai ser o prazo necessário para a utilização da coisa, para cumprir a finalidade do contrato. E isso gera um prazo indeterminado. Aqui no mútuo, não, pessoal. Aqui no mútuo, quando a lei estabelece o prazo legal, ela estabelece um tempo, ela fixa o prazo. Olhem lá o artigo 592, o que ele fala. Não se tendo convencionado expressamente o prazo do mútuo, não se tendo expressamente convencionado, nossa, não consigo nem ler hoje, é o frio. Não se tendo convencionado expressamente o prazo do mútuo será, primeiro, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo quanto para a semeadura. 2, de 30 dias, pelo menos, se for dinheiro. Então, aqui nós temos duas regras específicas, pessoal. Se for produtos agrícolas, até a próxima colheita. Se for de dinheiro, pelo menos 30 dias. E aí, pessoal, nós vamos ter uma regra geral. Então, se não sendo produtos para agrícolas nem dinheiro, nós vamos para o inciso 3. E aí, pessoal, o inciso 3 estabelece que quem vai fixar o prazo é o mutuante. Não havendo prazo convencionado, cabe ao mutuante fixar o prazo. Certo, pessoal? Dúvidas? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Então, no prazo legal, pessoal, nem sendo produtos agrícolas até a próxima colheita, tá? Se o mútuo se referir a produtos agrícolas até a próxima colheita. Sendo de dinheiro, pessoal, prazo mínimo de 30 dias. E sendo qualquer outra coisa fungível, o prazo fixado pelo mutuante. Tá? Certo, pessoal? Lembrando, pessoal, que passada aí, qual que, em tese, pessoal, qual seria o prazo máximo do mutuante? A prescrição. Tá? A prescrição vai ser o prazo máximo. Tá? Tem que tomar um cuidado aqui também, pessoal, que às vezes o fato do mutuante não declarar o prazo, e se ficar demonstrado o ânimos donandi, nós vamos ter doação, tá? Então, cuidado. Tá? Às vezes o mutuante não fixa o prazo e o mutuário quer pagar. Então, o que o mutuário tem que fazer? Tem que notificar o mutuante para ele declarar o prazo. Tá? Ok? Em última análise, pessoal, o prazo máximo vai ser o prazo da prescrição. Certo, gente? Prescrição da cobrança. Ok? Dúvidas? Beleza, então, pessoal. Continuando. A quem cabe os riscos da coisa emprestada? A quem cabe o risco da coisa emprestada? Veja que eu falei lá para vocês que no contrato de mútuo, o mutuante transmite para o mutuário a propriedade da coisa. Então, se você for lá para o artigo 587 do Código, pessoal, você vai ver exatamente isso. Que
o mutuário passa a ser proprietário da coisa emprestada, pessoal. E aí o que acontece? Nós vamos para aquela regra que nós já temos estudado já há algum tempo. A coisa perece e se deteriora para o proprietário, né? É a regrinha que nós já temos visto há algum tempo. Então, se a gente aplica essa regra, pessoal, de quem que é o risco da coisa? Do proprietário, ou seja, do mutuário. E é exatamente isso que está lá no artigo 588, olhem lá, ou 587. Este empréstimo, ou seja, o mútuo, transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, olhem, pessoal, todos os riscos da coisa correm por conta do mutuário, a partir da tradição. Ok, gente? Então, isso aqui também é uma regrinha básica. Se o mútuo transmite a propriedade, se o mutuário passa a ser proprietário, então os riscos da coisa passam a ser do mutuário. Certo, pessoal? Ok, dúvidas? Outro ponto importante aqui, pessoal, é a questão do empréstimo feito a menor, do mútuo feito a menor. Não é raro situações onde menores tomam empréstimo, pessoal. Sejam aí para finalidades altruísticas ou próprias ou importantes para o menor, seja porque o menor agiu de má fé mesmo, né? E aí, como é que fica essa situação, pessoal? Nós vamos para o artigo 588 do Código. Artigo 588 do Código. Vamos lá. O que o artigo 588 fala, pessoal? Olhem lá. O mútuo é feito à pessoa menor mútuo feito à pessoa menor sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem pelo mutuário, nem por seus fiadores. Veja, pessoal, que na verdade, tecnicamente, a gente tem que lembrar do que vocês estudaram lá na teoria das nulidades, né? O mútuo é um contrato, é um negócio jurídico, ou seja, necessita da capacidade. Então, a gente pode dizer que, em linhas gerais, né, sem analisar o artigo 588, o empréstimo feito a menor sem a participação do seu representante é nulo, se for um menor absolutamente incapaz, e anulável se for relativamente incapaz. Né? E aí, pessoal, nós entramos no artigo 588. Se você empresta dinheiro para um menor sem a participação do representante, você não vai poder cobrar esse empréstimo. Né? Não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Certo, pessoal? Essa é a regra, mas existe aí algumas exceções. Por quê? Porque existem algumas situações, pessoal, que não seria justo ao mutuário, nem aos fiadores, não poder cobrar. Né? Então, aí o código traz, pessoal, no artigo 589, o código vai trazer para nós 5 situações, 5 exceções, 5 situações onde o mutuário e o fiador vai poder cobrar o empréstimo. Quais são essas 5 situações, pessoal? Vamos lá. Artigo 589. Cessa a disposição do artigo antecedente, ou seja, o mutuário e os fiadores podem cobrar. Primeiro, inciso 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo ratificar posteriormente, tá? Em caso de ratificação, o que é permissível nas hipóteses de nulidade relativa, tá? Então, se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo ratificar posteriormente, ou seja, confirmar o contrato depois. 2. Se o menor, estando ausente esta pessoa, o seu representante, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais, né? Para não passar fome, né? Vamos supor aí que o representante do menor, né, descuidado, sei lá, vai trabalhar, passa aí uns dias fora trabalhando e não deixa
dinheiro por adolescente pagar, porque criança não pode deixar sozinho, né? Mas um adolescente lá, né? Maior, já com seus 16, 17 anos, o seu representante deixa ele sozinho em casa, só que não deixa dinheiro para ele comer, pessoal. E aí ele começa a passar uma situação meio complicada. Então, nessa situação aí, pessoal, é possível o mutuário cobrar o empréstimo, tá? Às vezes não foi nem de propósito, ele viajou lá, saiu para trabalho lá de um dia, e aconteceu um imprevisto, ele não conseguiu voltar, ficou lá 2, 3, 4 dias preso por alguma situação, e aí então o menor começa a passar aí alguma penúria para se alimentar. Então nessa situação está autorizado aí o mutuante cobrar o empréstimo, tá? Inciso 3, pessoal. Se o menor tiver ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Ou seja, pessoal, o menor trabalha e ele tem bens que ele adquiriu com a força do seu trabalho, né? Nessa situação, então, é possível a execução desde que a execução não ultrapasse o limite das forças desses bens aí, tá? Cuidado, pessoal. Bens adquiridos com a força do trabalho. Não é bens que o menor recebeu de presente ou de herança, não, tá? Se ele recebe bens de presente de herança, não autoriza isso daqui. O código é bem claro em dizer que tem que ser os bens adquiridos com força de trabalho, ok? Inciso 4. Se o empréstimo se reverteu em benefício do menor, né, aí tem que provar que o menor tomou proveito, se teve benefícios com esse empréstimo, por exemplo, comprou uma bicicleta, pagou uma escola, algum curso de especialização, adquiriu livros, coisas importantes para o menor, adquiriu alimentos, coisas importantes para o menor. Não é simplesmente pegar o dinheiro e torrar com jogo ou qualquer outra coisa desse sentido aí, tá? Se for assim, não, tá, pessoal? Agora, se ele provar que se reverteu em benefício do menor, então é possível, tá? Professor, como provar isso? Todos os meios de provas admitidos em direito, ok? E por fim, pessoal, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, e aqui entra a situação de ocultar a idade, tá? Ocultação maliciosa da idade, com identidade falsa ou outro meio ardiloso aí, tá? Então, são essas, pessoal, as 5 hipóteses, vamos transcrever elas aqui agora para nossas anotações. Então, vamos lá. Primeira hipótese, a confirmação, né, a ratificação posterior, tá? Segunda hipótese, então, se o menor adquiriu aí o empréstimo para os seus alimentos habituais na ausência de quem o assistia. Terceira hipótese, se o menor tiver ganhos com a força do trabalho, pessoal, então limita-se a cobrança aos bens do menor adquiridos com essa força de trabalho aí, tá? Não pode entrar em outro patrimônio. Se o empréstimo se reverteu em benefício do menor. E, por fim, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, pessoal, nessa hipótese, é importante, inclusive, vocês lembrarem o que está lá no artigo 180 do Código, tá, pessoal? Dá uma revisadinha lá no artigo 180 do Código. Continuando, então, a nossa aula, garantia de restituição ao mutuante, pessoal. Aqui a gente tem que lembrar uma coisa importante. A maioria dos mútuos, pessoal, eles já apresentam alguma forma de garantia, né? Normalmente, o mutuante, ele exige já garantias do mutuário no contrato. Então, seja através aí de uma garantia fidejussória, como um aval ou uma fiança, ou através de uma garantia real, como a hipoteca ou o penhor, ou até mesmo através da alienação fiduciária, mas o mutuante já exige, já estipula alguma forma de garantia, seja ela pessoal ou real ou indireta, como é o caso da alienação fiduciária. Mas pode acontecer de o mutuante não exigir essa garantia no contrato, pessoal. Pode acontecer desse contrato aí não ter uma garantia. E aí, pessoal, a gente aplica a regra do artigo 590. A regra do artigo 590.
590. Olha aí, o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Então, veja, pessoal, que, na verdade, o artigo 590 aqui, gente, ele só vai se aplicar se efetivamente o mutuante já não tiver uma garantia, né? Porque se o mutuante já tiver uma garantia, não tem por que ele se preocupar, né? Ou se acaso o mutuário começar a perder aí patrimônio, começar a ficar complicado financeiramente, ele está garantido, ele não precisa se preocupar, seja por um aval, seja por uma fiança ou por outro bem, direito real de garantia, mas ele já está garantido, né? O problema, pessoal, é quando o nosso mutuante não tem uma garantia. Aí vamos aplicar o artigo 590. E aí, o que esse 590 fala, pessoal? Não havendo, então, aí uma prévia garantia, o mutuante pode, então, exigir uma garantia caso o mutuário tenha mudança notória na sua situação econômica. Ou seja, se ele começar a dever na praça, o mutuante pode exigir aí uma garantia de pagamento. Ok? Beleza? Dúvidas? Certo, gente? Beleza. Obrigações do mutuário, pessoal. Assim como no comodato, o mutuante aqui, pessoal, praticamente não tem obrigação. A única obrigação dele é respeitar o prazo do mútuo, né? Ou seja, não cobrar antecipadamente, salvo as hipóteses previstas na lei. Essa é a única obrigação do mutuante, na verdade. Agora, o mutuário não, pessoal. O mutuário tem algumas obrigações. Na verdade, basicamente é uma obrigação, e as outras duas são decorrentes dessa obrigação aí. Qual que é a obrigação, pessoal? Pagar pontualmente as prestações ou devolver a coisa emprestada em igual gênero, qualidade e quantidade no prazo convencionado. Essa é, pessoal, sem dúvida nenhuma, a principal obrigação do mutuário. Pagar. Essa é a obrigação dele. Tá? Veja que o mutuante, pessoal, não pode interferir na utilização da coisa, ele não pode achar ruim do cara ter gastado tudo, né, o dinheiro que foi emprestado. Não, ele não pode fazer nada, porque não é dele mais. A partir do momento que ele entrega a coisa, já não é mais dele, então ele não pode interferir. Agora, ele pode exigir o pagamento. Tá? Então, essa é a principal obrigação. Decorrente dessa principal obrigação, pessoal, nós podemos destacar outras duas que não estão previstas ali especificamente no mútuo, mas é importante a gente destacar. Primeiro, pessoal, que é reforçar ou substituir a garantia quando exigido pelo credor, né? Nos casos aí onde é possível isso daí. E terceiro, apresentar o bem dado em garantia quando exigido pelo mutuante, pessoal. Às vezes você entrega um bem em garantia, né? Por exemplo, no caso da hipoteca de um imóvel ou no caso de alienação fiduciária, pessoal. O banco pode pedir para você apresentar o bem, para ele vistoriar o bem para ver se está tudo certinho. Se você está conservando o bem, se você está guardando, se você está aí mantendo o bem em condições de venabilidade, ou seja, que ele possa ser vendido adequadamente em caso de inadimplemento. Então, o banco pode exigir esse tipo de vistoria. Tá? O credor, o mutuante, pode exigir esse tipo de vistoria. Isso ainda, pessoal, na verdade, não está previsto aqui especificamente no mútuo, mas é decorrente do próprio instituto. Tá? Ok, pessoal? Basicamente é isso aí, os deveres do mutuário. Certo? Agora nós vamos, pessoal, para o principal ponto, que é o penúltimo tópico, o principal ponto de divergência do mútuo. A gente pode ver, pessoal, que o mútuo ele é bem tranquilo também, assim como o comodato, ele é um contrato bem simples, não tem muita dificuldade. Mas aqui, pessoal, a principal discussão do mútuo está ali na estipulação dos juros, pessoal. Por quê? Porque falou em juros já é complicado, né? E aí, pessoal, a questão dos juros no contrato de mútuo está lá definido no artigo 591, que nós já estudamos. A gente estudou isso lá no terceiro semestre,
Então, pessoal, é importantíssimo vocês reverem o estudo de juros lá na Teoria Geral das Obrigações, porque está estritamente ligado com o contrato de comodato, tá, pessoal? Ou de comodato, de mútuo, tá? O estudo de juros, pessoal, está estritamente ligado com o contrato de mútuo, então é importantíssimo a gente analisar isso daí, tá? Ok? Então, relembrando, pessoal, em relação a isso, a gente tem que considerar, então, que o contrato de mútuo pode ser tanto gratuito quanto oneroso, tá? Ele vai ser gratuito, pessoal, quando não se cobrar juros. E ele vai ser oneroso quando se cobrar juros. Qual juros? O compensatório ou remuneratório, tá, pessoal? Aqueles juros que remunera o empréstimo do capital, né? Então, quando houver a cobrança de juros compensatórios, nós vamos ter aí os juros, o mútuo oneroso. Certo? Ok? E aí que entra o problema, pessoal. O problema é o seguinte, artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. Então, vejam, pessoal, que o que nós temos aqui? Às vezes, o contrato não estipula juros. Não significa que ele é gratuito. O que você tem que analisar, pessoal? Se esse contrato tem finalidade econômica. Porque esse contrato tendo finalidade econômica, o mútuo sempre será oneroso, tá? Isso aqui é uma presunção. A não ser que o credor renuncie a esse direito, tá? Do contrário, pessoal, o mútuo para fins econômicos sempre será oneroso. Ok, pessoal? Beleza? E aí, então, nessa situação, nós vamos ter duas hipóteses. Ou seja, nessa situação, o nosso juros, ele pode ser convencional e pode ser legal. Quando eu vou ter juros convencional, pessoal? Quando fixado no contrato. E aí, pessoal, quando fixado no contrato, nós temos duas possibilidades. Os contratos bancários. Os contratos bancários, pessoal, vão seguir as normas do Banco Central. Então, as taxas vão ser as fixadas pelo Banco Central. O problema, pessoal, são os contratos particulares, como nós já estudamos. Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou isso daqui, né? Os contratos particulares, pessoal, nós temos um problema. Por quê? Por causa de uma falha de interpretação, pessoal. E eu já expliquei para vocês o motivo. Uma falha de interpretação do artigo 591. Por quê? Olhem lá. Destinando-se o mútuo para fins econômicos, presumem-se devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere no artigo 406, permitida capitalização anual. E aí, então, o que acontece, pessoal? O povo coloca isso daqui, algumas pessoas interpretam esse artigo considerando essa parte aqui como se ela fosse aplicada a todo e qualquer tipo de contrato de mútuo, quando isso é mentira. Não é verdade, pessoal. Esse artigo 591 aqui, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática dele. Ele está se referindo ao mútuo com juros legais. Ele não se está se referindo ao mútuo com juros convencionais. E aí, então, pessoal, que eu defendo a ideia de que, em se tratando de contratos particulares, com juros convencionais, a taxa de juros pode ser de até 2%, e alguns entendimentos ainda elevam isso aqui para 2,5% a 3% ao mês, sem configurar crime de usura, pessoal. E sem possibilitar reforma ou revisão do contrato. E isso nada mais justo, pessoal. Por que o banco, como eu já disse para vocês, por que os bancos podem cobrar juros de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10% às vezes,
para alguma pessoa que vai lá buscar empréstimo, que está desesperado? E por que que eu não posso emprestar dinheiro para o meu amigo a 2%? Por que que eu sou obrigado a emprestar dinheiro a 1% apenas e tão somente? Né? A gente vê que, na verdade, pessoal, a gente tem que interpretar a finalidade da lei. A finalidade da lei é evitar o crime de usura. E 2% de juros ao mês não é usura, principalmente considerando que os bancos podem cobrar aí até mais de 10% de juros, principalmente nos limites de cheque especial, por exemplo. Então, pessoal, não é certo. Né? Não é certo. Isso quebra a paridade contratual, isso quebra o princípio da igualdade nas relações negociais, sem ter um fator de descrime, né? Sem ter um motivo justo para essa quebra de igualdade. Tá? Por isso, pessoal, que modernamente tem se entendido que juros convencionais para contratos particulares, pessoal, que não são feitos por bancos, podem chegar aí até 2% de juros, isso é pacífico já, tá? Nos tribunais. Algumas decisões aí considerando até 2,5% e 3% de juros, dependendo da situação. Ok, pessoal? Dúvidas? Beleza. Agora, se não há os juros fixado no contrato, pessoal, aí sim, aí eu vou aplicar os juros legal, né? Aí eu vou aplicar o artigo 591, e aí sim, pessoal, a limitação é a do artigo 406 do Código, 1% ao mês, né? Com a combinação do artigo do CTN, que fala sobre os juros da Fazenda Nacional. Né? Então, a gente vai ter nessa combinação 1% ao mês. Ok, pessoal? Aí sim, nos juros legais eu vou aplicar essa limitação, e se não está estipulado e o mutuante cobra 2, 3% de juros, aí sim eu vou reduzir para 1%. Por quê? Porque não está estipulado. Se não está estipulado, é o juros legal é 1%. Certo, gente? Dúvidas? Lembrando, pessoal, mais uma vez, importante vocês relembrarem o estudo de juros lá na teoria geral dos contratos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, então, gente. Para a gente terminar, aliás, antes da gente terminar, estava esquecendo, pessoal, é possível a capitalização, tá? Tem que anotar isso aqui também. Como eu já disse para vocês lá no estudo de juros, é possível a capitalização, né? Juros compostos anual, tá? O artigo aí fala em capitalização anual, e isso de forma legal. Forma legal, tá? Na forma legal. Na forma convencional, pessoal, há decisões dos tribunais autorizando capitalização semestral. Tá? Há decisões nos tribunais admitindo aí a capitalização semestral. Tá? Então, se não houver nenhuma previsão no contrato, capitalização anual, que é o que está no artigo 591. Não havendo a previsão no contrato, então aí a capitalização pode até ser semestral, de acordo com algumas decisões dos tribunais aí. Tá, pessoal? Dúvidas? Juros compostos ou capitalização, pessoal, como vocês já viram lá, é o popular juros sobre juros, tá? Juros sobre juros. Ok, gente? Alguma dúvida? Artigo 591, é o mesmo artigo, parte final dele. Beleza, então, pessoal. Para a gente encerrar, então, a nossa aula, extinção, pessoal. Obviamente que o mútuo, ele se extingue pelo pagamento, né? Ele se extingue pelo pagamento. E a falta do pagamento, pessoal, gera mora e gera a hipótese de execução, né? De cobrança. Então, a falta do pagamento, pessoal, de alguma prestação, inclusive, como vocês já viram, pode gerar o vencimento antecipado da obrigação. Tá? Então, eu atrasei uma prestação do financiamento do carro, pessoal, o banco pode declarar todo o contrato vencido e cobrar tudo. Né? Aliás, agora com essa crise do Covid aí, nós provavelmente vamos ter muitos contratos desse tipo aí,
E provavelmente a gente vai ter bastante ação pedindo esse tipo de revisão contratual para se desconsiderar o vencimento antecipado do contrato em razão da crise econômica, né? Depois até uma boa dica, né? Vou dar uma pesquisada sobre isso daí, postar uma dica sobre isso. Mas vamos lá, pessoal. Outro ponto importante aqui, pessoal, é que a falta do pagamento aqui gera os efeitos da mora. Então, o que nós vamos ter, pessoal? A extinção do contrato, seja pelo pagamento ou seja pela mora, tá? Pela falta dele. Tá? E aí, pessoal, gerando os efeitos da mora, quando se tratar de multa de dinheiro, nós temos todas aquelas consequências lá, né? Possibilidade de juros moratórios, cláusula penal e correção monetária, tá? Lembrando, pessoal, que juros moratórios é diferente de juros compensatórios, tá? E pode haver a cobrança dos dois, tanto dos compensatórios quanto dos moratórios. Lembrando lá da teoria dos juros que nós estudamos no terceiro semestre. Ok, gente? Alguma dúvida?